Talvez você já tenha ouvido falar da Helen Edsel, uma americana que ficou muito conhecida como a rainha dos concursos ou a Contest Queen, que ela ganhou milhares de sorteios ou concursos dos quais ela participou. Algumas fontes citam que ela ganhou cerca de 5.000 prêmios, e esses prêmios envolviam as mais diversas coisas, desde móveis, roupas, viagens, um motor de barco até uma casa completamente mobiliada para ser construída em qualquer lugar que ela quisesse nos Estados Unidos. Bom, é óbvio que depois de tantas vitórias, a Ellen começou a ganhar notoriedade, ficou conhecida como a rainha dos concursos e começou então a compartilhar o seu método e as suas lições de mentalidade que ajudavam ela a ter esses resultados. Bom, então nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a rainha dos concursos, sobre o método que ela desenvolveu e refletir sobre alguns pontos muito importantes da história de vida dela. Bom, o primeiro contato da Ellen com conteúdos de lei da atração e assuntos metafísicos, digamos assim, foi quando ela leu o livro O Poder do Pensamento Positivo do Norman Vincent. E ela conta que o que mais chamou a atenção dela nesse livro foi uma afirmação que o autor fez, de que você pode ter qualquer coisa que você queira, desde que você saiba exatamente o que é e que você consiga se imaginar, se conceber tendo aquilo. E depois que ela finalizou esse livro, ela quis colocar em prática as coisas que ela tinha aprendido. Então ela acreditou 100% nos princípios que estavam descritos ali. Para ela foi como uma grande descoberta. E a primeira experiência dela utilizando esse método foi em um concurso da Coca-Cola, que o prêmio era um motor de barco. Então ela estava conversando com o marido dela um dia e ela perguntou para ele, se ele pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que ele gostaria de ter. E aí ele mostrou para ela um motor de barco que era o prêmio de um concurso da Coca-Cola, e ele disse que ele gostaria muito de ter aquele motor de barco porque ele gostava muito de pescar e ele queria ter um barco motorizado. E esse foi o primeiro concurso que ela participou e venceu. Nas palavras dela, ela disse que ela se imaginou como se ela fosse o marido dela. Então ela se imaginou ganhando aquele concurso, ela se imaginou pescando sozinha no barco, como se ela fosse ele. E ela disse que quando ela fez isso, quando ela fez esse processo de imaginação, esse processo de visualização, ela teve uma certeza muito grande de que eles iam ganhar aquele concurso. E de fato, eles ganharam, e esse foi o primeiro concurso do qual ela obteve sucesso usando esse poder que ela tinha recém-descoberto. E aí, obviamente, ela começou a ter interesse em participar de outros concursos, porque ela tinha aprendido a ganhar um concurso e ela queria testar esse método em outras coisas. E aí, ao longo dessas experiências que ela teve em outros concursos que ela também ganhou, ela começou a desenvolver um método próprio, com base nos ensinamentos do livro que ela aprendeu e com base na experiência dela, no passo a passo que ela utilizava sempre que ela queria ganhar alguma coisa em um concurso ou em um sorteio. E a metodologia que ela desenvolveu é bem simples, tem 4 passos e se chama SPEC. Cada uma das letras se refere a uma das etapas do método: Selected, Projected, Expected and Collect. O primeiro passo de selecionar consiste em você definir o que é que você quer. Então, conforme ela leu no livro, tem que ser algo que você conhece e que você consegue se imaginar tendo, que é concebível para você. Essa parte de você conseguir se imaginar ter é importante porque você precisa acreditar que aquilo é possível para você. Então você pode querer muito alguma coisa, mas você não consegue se imaginar tendo aquilo, porque não é concebível para você, é muito inacreditável. Se for esse o caso, não vai dar certo. Você precisa acreditar que é possível você ter. Por esse motivo, a Ellen sugere que sempre que você for começar a utilizar esse processo, você comece com coisas pequenas. Coisas que você acha possível você ganhar, coisas que não estão muito fora da sua realidade, das suas expectativas. E à medida que você for tendo sucesso utilizando o método para essas coisas pequenas, você pode então incrementar e ir adicionando coisas maiores, mais grandiosas. Um fato interessante dessa etapa é que no começo a Ellen fazia isso para concursos existentes. Então, igual a primeira história do motor de barco, ela sabia que existia o concurso do motor de barco, ela queria um motor de barco e ela aplicou o método dela para conseguir aquilo. Mas depois de um certo tempo, as coisas mudaram no sentido de que ela passou a primeiro pensar no que ela queria e depois ela pensava em como ela poderia ganhar isso na forma de um sorteio. Então ela criava uma imagem mental detalhada de como ia ser aquele sorteio ou concurso, quais seriam as regras, quais seriam os prêmios, quais seriam os prazos, enfim. E quando ela ia pesquisar por sorteios e concursos nos jornais e nas revistas, sempre que ela se deparava com algum que cumpria exatamente os requisitos daquele plano mental que ela tinha criado, com o prêmio que ela queria, com as condições que ela tinha estipulado, ela sabia que aquele era o concurso que ela tinha que participar, aquele era
para ela, porque foi ela que criou. Bom, a segunda etapa desse método é o projetar, que é você projetar mentalmente o desfecho desejado. Essa etapa ela é aberta porque você pode utilizar o método que você preferir para fazer isso. No caso da Ellen, ela utilizava visualização criativa. Então não tem um método específico de como você vai fazer essa visualização criativa, mas a ideia é você se imaginar já tendo aquilo e entrar naquele estado de sentimento de já ter aquilo. E para isso você pode utilizar, por exemplo, o método Silva. Então, treinar, entrar em estado alfa, para daí, nesse estado meditativo, você fazer essa visualização. Então, esse projetar vai ser você projetar na sua tela mental, desde a concepção do sorteio até a sua vitória e você usufruindo daquele prêmio que você deseja. A terceira etapa é a expectativa, é esperar que aquilo aconteça. É da mesma forma que quando você vai no restaurante, você faz um pedido, você espera que aquele prato chegue até você, com convicção total e sem sombra de dúvidas de que aquilo vai acontecer. Essa é a convicção que você tem que ter nessa terceira etapa. A parte da espera e da expectativa, elas precisam de um certo desapego. Então, da mesma forma que quando você compra online, você tem certeza que a sua encomenda vai chegar, você também precisa ter certeza de que o resultado que você projetou na sua tela mental vai acontecer. Então você precisa ser desapegado, não ter ansiedade em relação a isso. Esse é o tipo de atitude e de convicção que você precisa sustentar nessa etapa. A quarta etapa é coletar, ou seja, eu estar pronto para aceitar o resultado, seja ele qual for. Por que seja ele qual for? Porque quando você faz a terceira etapa, que é de desapegar, o desapego ele é uma atitude de se eu ganhar isso, ótimo, porque é justamente o que eu queria, vou ficar muito feliz. Mas se eu não ganhar, tudo bem, não é o fim do mundo, tá tudo certo. Então, um dos ensinamentos dela é que nessa etapa a gente sempre deve agradecer, independentemente do resultado. Que se você alimentar pensamentos de ressentimento e de fracasso, esses pensamentos de ressentimento e de fracasso podem começar a ficar impregnados em você, impregnados, né, na sua autoimagem, na sua... E aí esse fracasso, esse ressentimento acaba fazendo parte da sua identidade, e aí você se bloqueia totalmente e nunca mais consegue de fato manifestar nada, ganhar nada. Bom, esse é o método que ela desenvolveu. Ele é extremamente simples, mas a gente precisa recapitular a história para entender alguns pontos que são muito importantes. O primeiro deles é que a confiança é construída a cada vitória. É por isso que ela fala para você começar com coisas pequenas. E à medida que você for tendo sucesso nessas coisas pequenas, que você aprender a associar o teu sucesso ao método, o teu sucesso, a tua capacidade de manifestação, você cria uma fé inabalável no processo. E foi isso que aconteceu com ela. Então ela diz que se você aprender a utilizar esse método para ganhar um concurso, você já tem 50% do caminho andado para qualquer outro concurso, para qualquer outro sorteio, porque é como se fosse uma receita de bolo. E o principal ingrediente dessa receita de bolo é a fé que você deposita no método e no processo. E a gente consegue ver essa questão da convicção quando a gente analisa a história dela. Quando ela conta que ela leu aquele livro e que ela aceitou as ideias que estavam ali expostas, aquele método, aquela mentalidade, com 100% de convicção. Então ela não teve nenhuma trava, ela não teve nenhuma resistência. Ela leu aquilo e para ela foi como se fosse a maior descoberta do mundo. Aquilo foi uma virada de chave tremenda. E ela aceitou aquilo, aquela informação sem nenhum questionamento. Então ela tinha uma mistura de fé e de otimismo muito grandes. E aí o que ela fez foi, ela aplicou aquilo. Uma vez, teve sucesso. 2 vezes, teve sucesso. 3 vezes, teve sucesso. 4, sucesso. Pronto, acabou. Tava consolidado. Para ela, aquilo já era uma crença, já estava consolidado na mente dela. Ela já tinha uma fé inabalável naquilo. E não tinha mais como ela não ganhar com aquilo, porque é a fé o ingrediente principal. Só que isso não é tão fácil quando a gente é adulto, que a gente é cheio de crenças que são totalmente contrárias a essas coisas. Agora, se você ensinar isso para uma criança, enquanto ela ainda é inocente, enquanto ela ainda não tem muitos condicionamentos, enquanto ela ainda tem essa receptividade, essa abertura para acreditar em coisas novas, você vai ver que a criança, ela consegue mais sucesso, ela consegue absorver melhor, ela consegue internalizar melhor e ela consegue resultados melhores que a maioria dos adultos. Mas para isso, ela precisa ser blindada de qualquer pessoa, de qualquer influência, de qualquer conteúdo que seja contrário a esses princípios, que coloque nela crenças limitantes, que molde ela para ter crenças limitantes. O que faz qualquer método funcionar é a fé inabalável. E nós perdemos essa capacidade de ter fé inabalável
nesse tipo de coisa depois que a gente já tem muitas crenças negativas, crenças limitantes enraizadas. Então a gente cresce e vai deixando se influenciar pela programação negativa do mundo. E principalmente isso acontece quando são os nossos pais ou aquelas pessoas que a gente admira muito que nos passam essa programação negativa que nos faz duvidar de nós mesmos e do nosso valor. Você já ouviu falar na expressão sorte de principiante? Talvez você já tenha tido essa experiência de fazer algo novo, né, pela primeira vez e ter um resultado excelente. Por exemplo, um jogo, um esporte, uma habilidade, um trabalho, enfim, qualquer coisa. Você faz pela primeira vez e você tem um resultado ótimo. Você faz uma coisa que é completamente improvável e que é dificílima para a maioria das pessoas que já estão fazendo aquilo há anos. Mas aí, quando isso acontece, as outras pessoas chegam até você e começam a te falar o quanto aquilo ali foi sorte, o quanto aquilo é difícil de acontecer, que provavelmente você nunca mais vai ter um resultado daqueles, que foi sorte de principiante. Enfim, elas começam a te passar as limitações que elas têm, os conceitos que elas têm acerca daquela situação e você começa a absorver aquilo. E aí, de fato, depois você nunca mais consegue aquele resultado. Isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. O que aconteceu com a Helen Hadsell da primeira vez que ela teve sucesso e o que acontece quando a gente tem essa sorte de principiante é que quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, quando a gente aprende algo novo pela primeira vez, a gente não tem resistência, nós não temos conceito sobre aquilo, você não tem uma ideia de como vai ser aquilo, você não conhece as limitações, você nem sabe que as limitações existem. Muitas vezes uma coisa a gente tem por difícil só porque todo mundo fala pra gente que é difícil. Então, quando você tá nesse estágio que você tá fazendo algo pela primeira vez, que você não tem nenhum preconceito, que você não tem nenhuma crença limitante acerca daquilo, nenhum conhecimento acerca daquilo, onde você não sabe das limitações envolvidas, teoricamente envolvidas, vai acontecer aquilo que você intencione que aconteça. Porque não existe nenhuma resistência, não existe nenhuma crença contrária que vai impedir a sua intenção de se concretizar. Então, se você conseguir manter essa ausência de crenças negativas, essa ausência de influência, você vai conseguir manter esses seus resultados. E muitas vezes isso acontece com algumas pessoas, diversas vezes, até que elas começam a acreditar na habilidade delas. Então, mesmo que depois as pessoas venham falar pra ela que aquilo foi sorte, que é difícil e passem todas aquelas limitações, como aquela pessoa já teve sucesso tantas vezes, ela vai acreditar o quê? Que ela é muito boa naquilo, que ela é muito diferenciada. E provavelmente foi isso que aconteceu com a Helen. Ou ela não teve absolutamente ninguém pra encher o saco dela, pra falar que aquilo é teoria da conspiração, que não funciona, que é mentira e não sei o quê. Ou quando isso aconteceu, ela já tinha ganhado tantas vezes que ela nem deu bola. Então, o mais importante não é o método que você utiliza, mas a fé que você deposita nele. E fé tem a ver com crenças, né? Aquilo que você acredita. Quando você tem muitas crenças contrárias a um princípio, quando você tem muitas crenças contrárias a um método em si, vai ser muito difícil ele funcionar para você. Por isso que é muito importante a gente estar sempre trabalhando as nossas crenças. Independentemente do método que você escolha, você tem que saber que as suas crenças elas estão operando em você, no seu nível inconsciente, 24 horas por dia. Eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos o link para o meu curso de reprogramação de crenças. Caso você queira conhecer, é só clicar e você vai ter acesso a todas as informações. Bom, esses foram os insights do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história da Helen Hadsell. Espero que vocês tenham pego os insights que eu extraí da história de vida dela e do método que ela desenvolveu. E eu quero saber se algum de vocês já ganhou algum concurso, algum sorteio. Me contem aqui nos comentários. Quando eu era criança, eu costumava ganhar muitas coisas, mas conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo a minha fé, né? Me deixando abalar. E hoje em dia já não tenho mais tanto essa sorte. Então era isso. Tchau e a gente se vê no próximo vídeo.